toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Boa noite, gente, graça e paz. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos em nosso canal no YouTube da Segunda IPI do Recife. E é muito bom estar com vocês mais uma vez, mais um domingo, mais um culto virtual. Eu gostaria de iniciar esse nosso momento pedindo que você feche seus olhos, curva em sua cabeça. Nós vamos orar, falar com o Senhor.
Maravilhoso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento especial, por esse momento que o Senhor nos reservou para estarmos juntos, mesmo que de forma virtual, através da internet, em nosso canal no YouTube, mas com o intuito de estarmos juntos para te adorar, para te louvar, para bendizer o teu santo nome. Convido ao Senhor que nessa noite continue nos abençoando. Peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor receba o nosso louvor nessa noite, a nossa adoração, e que tudo que fizermos, esses momentos que vamos estar juntos, que seja para a glória de Deus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Gostaria de que você abrisse a sua Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro dos Salmos. Será a nossa leitura devocional de hoje, nosso culto, lá no livro dos Salmos, capítulo 15. Se você estiver com seu smartphone, tiver o aplicativo da Bíblia, não tem problema, você pode acessá-lo também, mas eu gostaria que você acompanhasse essa leitura do Salmo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte, Senhor? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível o reprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Palavra do Senhor, graças a Deus para a nossa meditação, para a nossa reflexão nessa noite. Meus queridos, eu convido você nesse momento a passarmos alguns momentos de louvor, de adoração, alguns momentos na presença do Senhor, louvando e exaltando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos juntos louvar ao Senhor. A paz que excede todo entendimento humano. E quando planeja, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço outro amor assim. Respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço outro amor assim. Incalculável.
consegue prever. Pare outra vez, busque outra vez, tente só mais uma vez. Deus me dará, semeie bons frutos e colherá vitória, glória, vindas do céu. Não mancha as vestes, é fiel. Guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Nas luzes para as sombras, escalas montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Nas luzes para as sombras, escalas montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Bom, meu amado irmão, minha amada irmã, depois de ouvirmos o nosso prelúdio lá no início do nosso culto, nosso cântico ao Senhor de abertura do nosso culto, depois de lermos a palavra de Deus, depois de estarmos juntos em momentos de louvor e adoração, já oramos, ou seja, falamos com o Senhor, eu convido você agora a prestar toda a atenção. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. E nessa noite quem irá compartilhar a palavra de Deus conosco para a glória do nosso Deus, para a edificação da igreja, é o reverendo Laércio Oscar. Ele estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. E eu peço que você, nesse momento, se desligue de tudo, que você esteja atento a ouvir a palavra do Senhor em nome de Jesus. Vamos ouvir mais um cântico de louvor ao nosso Deus e logo em seguida receber a palavra de Deus. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar
de amor, Senhor. Eu venho a Ti como um filho que Te ama. Tudo que eu quero é estar perto de Ti. Nos Teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Vivo só pra Ti. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me ama, Teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o Teu servo. Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a Ti como um filho que Te ama. Tudo que eu quero é estar perto de Ti, Senhor. Nos Teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Vivo só pra Ti. Vivo, Senhor. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para Ti. Vivo só pra Ti. E nós queremos convidar os amados irmãos nesse momento para abrirem suas Bíblias no Salmo do número 142, Salmo de Davi. Nós vamos fazer essa leitura do verso 1 até o verso 7, ou seja, todo o Salmo. Vamos fazer a leitura deste Salmo e estaremos meditando nele. Convidamos os amados, então, para esse momento de reflexão no Salmo de número 142, e diz assim a palavra do Senhor. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia.
Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar, queridos. Convido você nesse momento para estar orando. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos até o trono da graça do Senhor. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de nesta noite estarmos lendo a tua palavra e de meditar nela. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que teu Espírito nos ilumine, que possamos aprender lições maravilhosas da tua palavra para a nossa vida e que o Senhor possa estar falando a cada coração nessa noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós estamos nessa noite meditando no Salmo de número 142 e a gente tem um tema a ser trabalhado nesse Salmo que é como ser vitorioso nas dificuldades. Como ser vitorioso nas dificuldades. Uma curiosidade sobre esse salmo na Bíblia, o Salmo 142, que é um salmo de Davi, estima-se que esse salmo ele foi escrito no período em que Davi estava dentro da caverna de Adulão durante sua fuga de Saul. Está relatada lá em 1 Samuel, capítulo 22. Então, quando ele estava fugindo da fúria do rei Saul, que queria matá-lo, então ele se refugia nessa caverna e foi durante esse momento que Davi estava em grande aflição, em grande tribulação, em grande perigo ali dentro daquela caverna de Adulão. Estima-se que foi nesse momento que ele escreveu este salmo, esta oração belíssima que nós ouvimos agora no salmo de número 142. O salmo em que ele derrama diante de Deus toda a sua angústia, toda a sua tristeza, toda a sua situação difícil, e ele pede misericórdia e graça de Deus, pois os seus inimigos estavam querendo destruir a sua vida. Queridos, cada um de nós, mais cedo ou mais tarde, caso nós estejamos passando já agora, vai passar por dificuldades. Mais cedo ou mais tarde iremos passar. Se nós não estamos passando por dificuldade nesse momento, mais cedo ou mais tarde iremos passar, porque todos passam por dificuldades. Aqui nesse Salmo de número 142, nós, como já dissemos, encontramos Davi em grande dificuldade. Todo o Salmo nos ensina a sermos vitoriosos diante dos problemas. Não como escapar dos problemas, porque Davi não escapou dos problemas. Os problemas vieram até Davi, mas como ser vitorioso diante dos problemas. E sim, como glorificar a Deus em meio aos problemas. É isso que esse salmo nos ensina nessa experiência de tristeza, de angústia, de dificuldade vivido pelo salmista Davi, que veio se tornar a ser rei de Israel, o rei Davi. E nós encontramos aqui nesse salmo, Salmo 142, do verso 1 até o verso 7, ensinamentos maravilhosos de como nós podemos ser vitoriosos diante dos problemas. Não como escapar dos problemas. Os problemas vêm, eles vão nos alcançar. Mas quando esses problemas vierem, essas dificuldades vierem, como nós podemos ser vitoriosos e nesse momento de dificuldade podemos glorificar a Deus
diante desses problemas e diante dessas dificuldades. Isso nós encontramos neste salmo, no salmo de número 142. Primeiro a gente observa do verso 3 até o verso 6, o que nos é dito sobre a dificuldade de Davi. Qual é a dificuldade que Davi estava passando? Qual era a tribulação que ele estava vivendo naquele momento, né? Davi, nesse período, ele era fugitivo. Sua reputação foi destruída injustamente e ele estava exilado. O rei Saul estava procurando destruir a sua vida, enciumado, porque entendera que Davi seria o seu sucessor no trono de Israel. Nós não sabemos exatamente qual o problema que ele se referia, mas provavelmente nós observamos aqui que ele estava numa situação difícil e os historiadores e os estudiosos dizem que ele provavelmente escreveu esse salmo quando estava fugindo de Saul e naquela caverna, na caverna de Adulão. A gente pode perceber, pelo menos que nesses versículos, do versículo 3 ao versículo 6, nós encontramos 3 informações a respeito do problema que Davi estava passando naquela hora. Primeiro, Davi diz-nos que o seu problema era grave. A gente observa que no verso 3, ele nos diz que ele estava esmorecido, ou seja, ele estava envolvido ou ele envolveu-se com alguma coisa. Observe como Davi, ele ainda fala no verso de número 6, que quando o seu problema veio sobre ele, ele estava muito abatido ou fraco. Isso indica um processo. Então Davi estava vivendo um processo de dificuldades e de angústias na sua vida. No verso 3 ele diz: quando meu espírito desanima, és tu que conhece o caminho que devo seguir. Então ele está dizendo aqui que estava com o espírito desanimado, ele estava triste, abatido. No verso 6 ele diz: dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. É isso que ele diz aqui no verso 6. Então a gente observa que o problema de Davi era um problema muito grave, era um problema gravíssimo que ele estava passando naquele momento. Ainda do verso 3 ao verso 6, a gente encontra que Davi também nos diz que outras pessoas contribuíram para o seu problema. Então não era só um problema causado por ele, mas outras pessoas também estavam contribuindo para causar o seu problema, ou o problema que ele estava enfrentando naquele momento. No verso 3, diz que seus inimigos tinham feito uma armadilha para ele. E também no verso 6, ele se refere a eles, aos seus inimigos, como perseguidores. Quando você observa aqui no verso 3, ele diz assim: na vereda por onde eu ando, no caminho por onde eu ando, esconderam uma armadilha contra mim. E no verso 6 ele diz: livra-me dos que me perseguem. Eles são meus perseguidores, eles estão atrás da minha vida, querendo tirar a minha vida. Então a gente observa que nesse texto, a gente observa que outras pessoas estavam contribuindo também para que Davi estivesse com esse grande problema na sua vida. Ele estava sobrecarregado com problemas, mas pior do que ter problemas é ter problemas trazidos até cada um de nós através da traição e da maldade daqueles que nós chamamos de amigos. Este era o tipo de situação de Davi. Ele estava enfrentando esse problema naquele momento. Algo semelhante a isso estava acontecendo com Davi. Então, aquelas pessoas que outrora eram seus amigos, aquelas pessoas que outrora conviviam com ele, agora são seus perseguidores, armam armadilhas contra eles, estão perseguindo e querendo tirar a sua vida. Ainda nesse verso 3 até o verso 6, Davi nos diz que ninguém conseguia ou se interessava em entender ou se importar por ele. Ninguém queria entender o seu problema, nem ninguém se importava com o seu problema. E no verso 4 a gente observa quando ele diz assim: olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo.
não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Observe que situação difícil e terrível estava passando Davi, né? Deve ter sido a parte mais difícil de todas. É quando ele se sente abandonado por todos, é quando ele se sente preterido pelas pessoas, é quando ele se acha sozinho, é quando ele pensa que ninguém se importa com ele nem com a sua vida. É um incentivo muito grande quando no meio dos problemas, né, irmãos, temos amigos e entes queridos que compreendem e simpatizam com a nossa situação, que nos dão a palavra de conforto, que oram por nós, que estão preocupados com a nossa situação, mas naquele momento, naquela hora, Davi se sentiu abandonado por todas as pessoas, ele se sentiu sozinho, ninguém se importa comigo, ninguém olha para mim. Davi estava vivendo uma solidão terrível porque as pessoas não estavam mais se importando com a sua situação e com a sua vida. Davi sentiu que ninguém realmente se importava com ele. Ninguém estava observando o seu problema, ninguém estava interessado na sua angústia, na sua tristeza, nos seus problemas, nas suas dificuldades. Mas o Senhor se importava com Davi. Deus estava se importando com a situação de Davi. Deus estava ali ouvindo aquele clamor e aquela oração de Davi. É importante, irmãos, para nós percebermos o que Davi fez quando estava em grandes dificuldades. O que é que ele faz quando estava em grande dificuldade? Como foi que ele reagiu quando estava diante dessas dificuldades? Quando essas dificuldades surgiram na sua vida e ele passa por essa grande dificuldade. O que fez Davi quando, diante dessas dificuldades, ele se encontrava naquela caverna ali sozinho, abandonado e perseguido pelos seus inimigos? A gente observa do verso 1 até o verso 7, que é o salmo que ele compôs, né, que ele escreve em forma de canção, a oração. Ele diz lá que no verso 1 até o verso 2, nós observamos que Davi levou seus problemas diante do Senhor em oração. Essa é a primeira coisa que Davi fez quando passou pelas dificuldades. Ele diz assim, no verso 1 até o verso 2: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Então, o que é que a gente observa aqui? Que Davi levou as suas dificuldades ao Senhor. Ele levou os seus problemas até Deus. Ele apresentou os seus problemas e as suas dificuldades até a presença de Deus. Por que se preocupar, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, se você pode orar ao Senhor assim como Davi fez? Davi, diante daquela dificuldade, naquela caverna, ele ora ao Senhor, ele leva os seus problemas diante da presença do Senhor em oração. Todo esse salmo é a oração de Davi. Então, o que é que Davi fez quando chegou a dificuldade e que você deve fazer também quando a dificuldade apresentar na sua vida? Leve os seus problemas diante do Senhor através da oração. Ele diz: eu derramo diante do Senhor a minha queixa, eu oro ao Senhor, eu clamo ao Senhor. É importante, meu irmão, fazer isso quando a dificuldade chegar na sua vida. Clame ao Senhor, derrame diante do Senhor toda a sua dificuldade, toda a sua angústia em oração, porque se as pessoas não se importam com você, Deus se importa contigo e vai ouvir a tua oração. O que é que Davi fez ainda quando essa dificuldade abateu e chegou na sua vida? Davi, primeiro, ele levou seus problemas diante do Senhor através da oração. Em segundo lugar, a fé de Davi aprofundou a sua confiança ainda mais em Deus. A gente observa isso no verso 3. No verso 3 ele diz: quando o meu espírito desanima, ou seja, quando eu estou desanimado, abatido, quebrado, cabisbaixo, és tu quem conhece o meu caminho, ou conhece o caminho que devo andar. Na vereda por onde ando escondem
uma armadilha contra mim. Observe que Davi está dizendo a Deus que quando ele desanima, quando ele está abatido, quando ele está triste, é Deus que conhece o seu caminho, é Deus que conhece a sua vereda. No verso 3 ele diz que estava confiante de que Deus conhecia o seu caminho. És tu que conhece o meu caminho, tu sabes por onde eu ando. Parece que Davi, enquanto estava no meio do sofrimento, olhou para o céu e disse: está tudo bem, estou passando por dificuldade, por angústia, as pessoas estão me perseguindo, estão armando armadilhas contra mim, estão querendo ceifar a minha vida, mas está tudo bem, porque o Senhor conhece tudo sobre a minha vida, Ele sabe tudo sobre mim, o Senhor conhece o caminho que eu ando, Ele sabe que eu sou o seu servo, Ele sabe que eu tenho andado diante dEle com sinceridade, com um coração sincero, com um coração reto, e Deus conhece o meu caminho. Observe como a confiança de Davi vai se aprofundando mais ainda em Deus. Quanto mais a dificuldade se apresenta na vida de Davi, mais confiança em Deus ele tem. Em terceiro lugar, o que é que a gente encontra aqui? O que é que Davi faz? Primeiro, ele leva os seus problemas diante do Senhor através da oração. Eu clamo ao Senhor, eu derramo diante do Senhor a minha queixa. Depois a gente vê que a sua fé se aprofunda e a sua confiança em Deus cada vez fica mais inabalável. E no verso 3 a gente observa que ele diz: olha, quando eu estou desanimado, quando o meu espírito se desanima, eu sei que o Senhor conhece o caminho em que eu devo andar. Eu sei que o Senhor conhece o caminho que eu estou andando. Então, a confiança de Davi se firma cada vez no Senhor. E assim deve ser a sua confiança também, meu irmão. Quando as dificuldades vierem na sua vida, diga ao Senhor: o Senhor sabe o meu caminho, o Senhor sabe por onde eu tenho andado, o Senhor está comigo, me livra dessa dificuldade, e Deus vai ouvir a sua oração e a sua súplica. E em terceiro lugar, para nós encerrarmos essa breve reflexão, Davi estava cheio de esperança em Deus. Ele estava cheio de esperança em Deus. A gente observa isso no verso de número 7, quando ele diz assim: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Ele tinha esperança de que Deus iria libertá-lo. Ele tinha esperança de que Deus iria trazer uma solução para o seu problema. Ele tinha esperança de que Deus iria reverter aquele quadro de dificuldade e de angústia que ele estava vivendo. Ele estava cheio de confiança no futuro, que tudo acabaria bem. Uma coisa, meu irmão, minha irmã, é confiar em Deus para o momento presente, mas quando ao futuro incerto, a gente não sabe o que é que vai acontecer no futuro. Mas Davi tinha plena certeza de que Deus iria libertá-lo de todas as suas angústias, no qual ele chama-nos desse salmo, né? Liberta-me desta prisão, sua dificuldade, a sua angústia, que ele chama aqui de prisão. Ele tem certeza de que Deus vai livrá-lo e que os justos se reunirão junto com ele e eles louvarão e glorificarão o nome do Senhor. Como será o futuro? E amanhã, e na próxima semana, e no próximo mês, no próximo ano, nós perguntamos muitas vezes se Deus estará nos livrando. E amanhã Deus vai nos livrar, e na próxima semana, e no próximo mês, e no próximo ano. Se perdermos a esperança, irmãos, nós nos enchemos de desespero. Quando a esperança vai embora do nosso coração, quem chega e se instala no nosso coração é o desespero, a angústia. Quando a esperança se vai, ficamos desanimados e desiludidos facilmente. Aqui está o caminho para a vitória em meio às dificuldades, às angústias e aos problemas. E esse caminho Davi nos dá nesse salmo. Primeiro, nós devemos
nos envolver em oração fervorosa, estarmos orando ao Senhor. Aquele que ora, aquele que intercede, aquele que coloca a sua súplica diante de Deus, Deus escuta e responde a nossa oração. Exercer fé e confiança na bondade e na misericórdia de Deus. No momento dessa angústia, dessa dificuldade, precisamos exercer a nossa fé, a nossa confiança na bondade e na misericórdia de Deus. É isso que Davi está dizendo aqui. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai me libertar. Eu creio que o Senhor vai ouvir a minha oração. Eu creio que eu estarei salvo e livre e estarei louvando e exaltando ao Senhor, juntamente com os justos que estarão ao meu lado. E acima de tudo, espere a soberania de Deus para manter o controle do futuro. Davi estava cheio de esperança de que, num futuro bem próximo, Deus estaria agindo na sua vida e livrando a sua vida desse grande perigo e dessa grande angústia que ele estava vivendo naquele momento. Meu irmão, minha irmã, se você estiver em dificuldades, se você estiver na caverna, como estava Davi, na escuridão da prova, lembre-se que é uma luz brilhante, um pouco mais além. Não perca a esperança jamais, mas tenha confiança em Deus, tenha fé em Deus. Então, quando você fizer isso, tudo ficará bem no seu tempo perfeito, no tempo de Deus, no tempo determinado pelo Senhor. Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar perfeito, porque Deus vai agir na nossa vida. Confie em Deus em todos os momentos da sua vida. Ele não vai deixar você no fundo do poço, nem no fundo de uma caverna. Que Deus possa estar te abençoando, te guardando e te livrando da mesma forma como Ele fez com Davi. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela oportunidade de meditarmos na Tua Palavra e mais uma vez sermos encorajados por ela, sermos mais uma vez consolados e confortados pela Tua Palavra. Pedimos que o Senhor esteja agindo na vida dessas pessoas que nesse momento estão lá dentro da caverna como Davi, passando por dificuldades, por angústias, por tristezas, por perseguições, por incompreensões, que o Senhor possa estar trazendo a libertação para essas pessoas, a vitória na vida dessas pessoas, para que elas possam, como Davi, louvar e exaltar o Teu santo e excelso nome. Nos abençoa nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, depois de recebermos a palavra de Deus e chegando ao fim do nosso culto, mais um culto virtual no domingo à noite, eu espero que você esteja bem. Eu espero que você tenha uma semana repleta de novidades boas vindo do Senhor para a sua vida. Eu espero que você tenha os seus desejos realizados e que esses desejos que permeiam o seu coração sejam os sonhos de Deus para a sua vida. Que você tenha uma semana maravilhosa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, o seu lar, em nome de Jesus. E não esqueça, as dificuldades virão todos os dias, em todos os momentos, mas em Cristo Jesus, eu e você, nós somos mais do que vencedores. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, receba nesse momento, pois, a bênção do Senhor para a sua vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E a igreja diz, amém. Amém, queridos. Um beijo no seu coração, um forte abraço e até o nosso próximo encontro
em nome de Jesus. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem em paz.